Noite, queridos. Amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos mais uma vez adorarmos juntos o nome do nosso Senhor, glorificar a Ele. E essa manhã a gente proclamou, disse tanto o quanto Ele é bom. Falamos a respeito da sua bondade e agora não vai ser diferente. Vai ser até com mais intensidade. Amém? Amém? Eu posso contar com você? Aleluia. Amém. Nosso Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Porque Ele é bom. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Ele é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Declare isso. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Tu és bom, Senhor. Aleluia. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Aleluia. Deus é bom.
assim. Só porque sou eu, o Lucas cortou meu som, pastor. Deus é bom o tempo todo, não é? O tempo todo Deus é bom. Hoje nós estamos em festa, porque Deus resolve compartilhar a sua graça conosco, nos dando novos irmãos, permitindo que esses irmãos testemunhem do seu amor. E hoje foi através do batismo. Quem não veio de manhã perdeu a grande festa que nós tivemos aqui na igreja. Foi bênção demais, bênção demais. O Davi, que é um membro mais recente da igreja, no próximo domingo ele vai trazer uma oferta para mim, pastor. Porque foi isso que a gente conversou, não? Não, ele vai vir votar na sessão, porque o pastor convocou uma sessão, tá? Já estou adiantando aqui, os membros estão convocados para uma sessão deliberativa no próximo domingo, vai ser rapidinho, só para uma recomposição da diretoria. Então, vocês estão convocados. E o Davi, claro, vai estar presente para votar. É ou não é? Hã? Você tem que vir para ficar sabendo, né? Mas a pauta é a recomposição da diretoria. Você vai aprender essas coisas rapidinho, daqui a pouco você vai estar dirigindo as assembleias, né? Se Deus quiser. Gente, vamos aos nossos avisos, sejam todos muito bem-vindos. O Senhor está entre nós e Ele quer que nós o percebamos, né? Porque Ele está sempre ao nosso lado, mas nem sempre a gente sente a presença viva dEle do nosso lado. Mas eu estou convicto que Ele quer que você sinta a presença dEle. Então fica aí aperto, tá? Se passar um ventinho é Ele, se você ouvir algo sussurrando no seu ouvido é Ele, se o seu coração disparar é Ele. Fique atento, Deus quer falar com você, e vai falar através dos cânticos, vai falar através das ministrações, vai falar através da palavra dEle que vai ser ministrada, porque Deus já colocou a palavra dEle na mente e no coração do pastor Tiago, e ele vai compartilhar com a gente, vai ser bênção demais. Então, fica atento, tá bem? Seja muito, muito bem-vindo. Os nossos avisos, eles são breves. No próximo domingo, a gente vai ter uma atividade aqui com as crianças, um culto infantil, vai ser uma delícia. Você não pode ficar de fora e tem que trazer as crianças para participar, tá bem? Próximo domingo, pela manhã, um culto às 10 horas. A gente vai ter EBD normalmente às 10 horas, o culto infantil, tá certo? Eu estou falando certo, né, pastor? Porque de manhã puxaram a minha orelha falando que a gente informou o horário do batismo errado. Falaram comigo que a gente falou, o batismo seria 10 horas. Então, se nós erramos, por favor, nos perdoe, tá bom? Então, parece que alguém perdeu aí, porque confundiu o horário, e aí eu lamento muito. Nós vamos corrigir isso, mas domingo o culto infantil é às 10, vai ter BD normalmente, tá bem? Grave isso aí. Também, vocês sabem que a gente está em mês de aniversário, Maiana fez aniversário esses dias, né? Nós oramos por ela aqui, ela me mandou 2 convites, um para eu não ir, outro para não insistir. Mas eu já sei que teve bolo, essas coisas. Pastor Tiago, eu gosto de bolo, só uma dica aí, tá? Mas, enfim, o aniversário hoje eu quero falar não do seu Maiano, mas da Betel. Betel está fazendo 61 anos e a gente está muito feliz. E nós lançamos uma campanha aqui, Presenteia a Betel. Tá certo? Então, vocês estão vendo aqui os presentinhos. Lá nos fundos tem os envelopezinhos, tipo presente, para você trazer seu presente. Hoje de manhã eu já trouxe o meu. Então, você pode compartilhar trazendo um presente para a igreja. A gente está sugerindo, porque isso vai nos ajudar a fazer a acessibilidade da igreja. E, claro, porque a gente não é bobo nada, vai aproveitar também e dar uma repaginada na frente da igreja. Tá bem? Então, você pode ofertar. Se não trouxe hoje, não está preparado, se organize, traga domingo que vem, tá certo? Durante a semana, manda um pix e avisa para o Juan, para a Luciene, que eles vão contabilizar, e depois a gente dá um relatório para vocês, qual foi o presente, o tamanho do presente que nós ganhamos. Porque é para nós é que vamos usufruir desse presente, tá bem? E também está chegando o quê, Beto? Que esse ano você vai, o nosso acampa. Acampa Betel, Beto? Cadê? Vou falar outra vez, eu vou falar com o Beto, vocês respondem. Tá? Beto, está chegando o nosso acampa Betel.
Vai ser bênção demais no período do carnaval ano que vem. E vocês têm que se inscrever. Quem não está inscrito, se inscreva. Procura essa simpatia aqui, que é o Guilherme. Se você não tem dinheiro, ele resolve, tá certo? Só você trazer um cartão de crédito. Júnior, obrigado por você estar aqui nos abrilhantando com o seu talento. Vão com a gente, vai ser bênção. Põe na sua agenda, tá certo? Nosso Acampa Betel está chegando. E você não pode ficar de fora. Precinho, quase o preço do ano passado. O pastor trabalhou firmemente negociando com o dono do sítio lá, R$590. Você pode parcelar. Se você parcelar esse mês, você pode fazer ainda de 8 vezes. Depois a gente vai ter que diminuir a quantidade de parcelas, mas se esforce, tá bem, para fazer isso. E se você acha que não vai ter recurso, nos procure. Deus há de abrir uma boa porta. Você não vai ficar de fora porque não tem recursos financeiros, tá bem? Vamos ficar de pé e vamos abrir nossa Bíblia em 2 Samuel 22, 47. Jennifer vai projetar para a gente e nós vamos ler numa única voz, bem forte, assim como nós fizemos de manhã. É um versículo pequenininho. Nosso amigo Otávio, sempre poupando as letras, nos dão com versículos pequenos, facinho da gente falar. Vocês vão falar com muita energia e força, porque o que nós vamos declarar é a verdade, tá bem? Eu vou falar a primeira palavra e vocês vão continuar, mas com força, com vontade, tá bem? Então vamos lá. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Amém. Senhor, obrigado por estar entre nós. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Nos deixe sentir a sua presença. Nos deixe, Pai. Oh, Deus, que nenhum pensamento adverso nos tire da tua presença nessa noite. Encha-nos, Santo Espírito de Deus, e se revele a nós, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Hoje com Beto e a sua banda. Aleluia, Senhor. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar
sim, Senhor, o nosso futuro para servir o Senhor. Com toda a nossa força, o nosso entendimento, Pai. Entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Declare essa verdade. Aleluia. Serviremos a Deus com alegria. Com alegria. Eu quero ver um sorriso seu agora, com essa alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria. e declaro que será abençoada a minha descendência. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Declare mais uma vez, força, com fé, com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Essa é a nossa oração, Pai. Serviremos ao Senhor com alegria. Glórias ao nome do nosso Deus. Te rendemos louvores, Pai. Levantamos as nossas mãos dizendo quanto As muitas o Senhor é santo, Pai. rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Diga o quanto Ele é santo. Toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro
sobre todo. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. Teu povo santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, sempre serás. Santo, santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. santo pra sempre. Nós aprendemos aqui na igreja, isso já foi ensinado para a gente algumas repetidas vezes, que o diabo não tem competência para rivalizar com o nosso Senhor. O diabo é derrotado. Mas tem um outro ser, um outro ente, que rivaliza com o Senhor. E o próprio Senhor Jesus, certa ocasião, ele disse isso. E alguns de vocês já devem saber e se lembrar de quem é esse rival que se colocou diante do Eterno. E Jesus, certa ocasião, disse: não se pode servir a dois senhores. Ou se serve a Deus, ou a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Muitas vezes, nós dizemos que amamos o Senhor, que Ele é o nosso provedor, que Ele é o Deus que cura. Mas, quando isso pode parecer que vai afetar a nossa segurança financeira, nós entregamos as nossas escolhas para Mamon. E como igreja do Senhor, nós precisamos nos posicionar. De manhã foi dito aqui sobre a necessidade da santidade. Quem estava aqui participou da ceia, viu que o pastor Levi deu uma pequena ênfase. Ninguém pode participar da ceia do Senhor de forma leviana. Assim também como nós, cristãos, não podemos ter a nossa fé de forma leviana. E tem alguns atos simbólicos que nos ajudam a manter firmes na nossa caminhada, porque nós somos falhos. E um desses atos simbólicos que nós podemos realizar, e essa igreja oportuniza isso para nós todos os domingos, é o momento de ofertar ao Senhor. Deus não precisa dos nossos recursos. Quando desafiaram o nosso Senhor Jesus em relação aos tributos, aos impostos, Ele mandou um dos seus discípulos pegar o peixinho e tirar uma moedinha. Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele não precisa dos nossos recursos financeiros. Mas Ele precisa e quer o nosso coração. Mas Ele não quer o seu coração e a sua oferta de qualquer maneira. Diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 9, 7, ele gravou essas seguintes palavras: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. Então você vai ter oportunidade de cultuar o Senhor também com os seus dízimos e suas ofertas. De manhã eu testemunhei sobre a minha vozinha.
Eu poderia ficar aqui semanas falando da provisão de Deus sobre a minha vida, a vida da minha família. A minha família é muito grande. Eu sou um de 9 irmãos. E a minha mãe teve mais 3 ainda de criação. Minha mãe era lavadeira. Pessoa tão simples. Mas a minha mãe sempre dividiu o que ela tem. Mas além de dividir o que ela tinha na despensa, ela nunca deixou de ofertar para os projetos missionários e nunca deixou de entregar o dízimo. Ela é um exemplo de fé para mim. Agora em outubro, dia 8 de outubro, ela faz 84 anos. E ela me disse as seguintes palavras: Deus me deu tudo o que eu pedi a Ele. Eu estou pronta, filho. Eu estou pronta. A minha mãe sempre compartilhou. Muitas vezes, eu quando criança, chegava um vizinho e falava assim: Dona Nira, a senhora tem uma caneca de arroz para me emprestar? Ela falava: uma eu não tenho não, mas eu posso te dar meia. E eu olhava aquilo e falava assim: e a gente? Era muito menino para comer. Deus sempre proveu para minha mãe. E ela também não teve o apoio do marido. Só teve nos primeiros anos de casado. Mas ela optou por servir ao Senhor. Vocês têm que conhecer minha mãe. Ela é uma mulher simples, mas uma mulher de fé. E ela me ensinou isso. Então, de forma simbólica, todos os cultos que eu participo, eu procuro trazer uma moedinha, uma notinha de R$2, de 2, porque eu não tenho nota de 2 mais, mas poderia ser de 1, 50 centavos. Eu sei que você tem isso na sua carteira, na sua casa, no seu cofrinho. Você pode criar esse hábito, porque isso vai te ajudar. Venha nos cultos, traga uma ofertinha. Para te ajudar a lembrar que quem governa a sua vida não é Mamon. Quem governa é o Senhor, o eterno Deus. E tudo que você dá, Ele te devolve. E Ele te devolve. Te devolve com saúde, mas não é só com saúde não, te devolve com bens também. Eu já ouvi muitos exemplos da vida do nosso pastor. Ele falou de manhã aqui que o púlpito não é lugar de ficar falando da vida do pastor dele mesmo, né? Mas se você conversa com ele no particular, pergunta para ele, fala: pastor, Deus é o Deus provedor na sua vida? O que você já viveu de experiência com Deus? Ele tem muitas. E muitos de nós outros também têm. Então, entregue com alegria. Desafie a sua mente, o seu coração, participe desse momento, não só esse domingo, mas todos os domingos. Crie esse hábito. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Nós vamos cantar uma canção e você vai ter a oportunidade de, então, ofertar. E eu vou pedir um dos nossos anciãos, para logo depois desse cântico, fazer uma oração de agradecimento pelos dízimos e ofertas. Eu queria convidar o senhor irmão Aminadab, que também já compartilhou muitas vezes a provisão de Deus na sua vida. Quando a gente terminar o cântico, o senhor vem aqui e faz uma oração de agradecimento, tá bem? Pelos dízimos e pelas ofertas. Vamos cantar. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar é me inspirar e perceber que posso desfrutar
descansar o meu viver em ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar e perceber que posso descansar o meu viver em ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Senhor Deus, nós estamos gratos por todo aquele que consegue, de alguma maneira, trazer a sua oferta ao teu altar, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor não precisa de nosso dinheiro, porque o Senhor é o dono da prata e do ouro. O Senhor tem todas as coisas na mão. Inclusive, tudo aquilo que temos vem do Senhor para a nossa vida. Por isso, ó Pai Santo, nós estamos gratos por aqueles que conseguem te ofertar e pedimos a Ti, ó Deus, que
Ajude aqueles que não têm condição de te ofertar, que eles cheguem ao ponto de poder ofertar a Ti também, e para que a Tua obra ande nesta vida. Portanto, ó Deus, nós estamos gratos por todo aquele que oferta e por todo aquele que não oferta. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos, todas, paz de Cristo, a vida dos irmãos. O Eudes só fica olhando para mim sorrindo, eu não sei porquê. Eu não sei porquê, Lucas, ele fica olhando e sorrindo. Irmãos, é um prazer estar aqui com os irmãos, 61 anos de Betel, né? E quando eu recebi o convite do pastor Pedro, eu ouvi o áudio, e ele me deu um tema, a igreja importa. E eu tinha entendido alguma coisa de porta. Falei, não, gente, deve ser, a igreja é a porta. Mas eu fiquei com esse negócio na cabeça, e eu queria, nessa noite, falar sobre a Betel enquanto uma igreja de portas abertas. Porque eu acho que é a maneira mais forte de dizer uma igreja importa. Mineiro, né, emenda tudo importa, né? Então, eu queria falar para os irmãos hoje sobre uma igreja de portas abertas. Nós vamos ler 2 versos do Sermão da Montanha que estudamos no primeiro semestre. Você vai deixar a sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler os versos 7 e 8. É um texto também que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Então, é um texto que nós temos ele também no Evangelho de Lucas. E nós vamos, então, ler esse texto, pedir para que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, nesse tempo, e nos ensinar o que, de fato, significa ser uma igreja de portas abertas. Então, nós vamos ler Mateus, capítulo 7, os versos 7 e 8. Eu vou ler na versão que eu fui criado, lá em Mutum, há alguns anos atrás. Eu acho uma das mais bonitas e nos lembra, e me traz muitas memórias afetivas, lá da minha querida igreja de lá também. Diz assim a palavra do Senhor: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta será aberta. Amém. Senhor, muito obrigado por essa noite, as canções que ouvimos aqui, o momento de comunhão que já tivemos. Que o Senhor nos fale, que o Senhor nos ajude a sempre ser uma igreja de portas abertas. Que a Tua palavra possa prosperar no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Nesses 61 anos da Betel, queria dizer para os irmãos que a Betel é uma igreja de portas abertas. Me lembro a primeira vez que eu estive na Betel, era um culto de jovens. O Lucas,
ele era meu aluno lá do ensino médio, né? E o Lucas já levava o ragu lá na escola, porque todo final da minha aula, o Lucas ia lá e me abraçava. Eu estou assim, que cara que é esse que vem aqui me abraçar toda vez? E uma vez ele falou, nossa, que a gente está sem pastor e tal, nós vamos ter né, a gente está numa transição lá, vai ter um culto de jovens. Foi a primeira vez que eu vim aqui na Betel. Fui recebido pelo Lucas e pelo Tiago. Não me esqueço. Lá atrás, assim. Depois do checkmate do Eudes, em outro momento que eu vim aqui, a segunda vez que eu vim, a terceira vez o Eudes já me fez um checkmate, como é comum, né, dele fazer com a gente, né? Cara, fica aqui, você já está vindo aqui mesmo. Mas passou um tempo, o irmão Dirley, que a gente morava perto, falou assim, e aí, irmão, caracas, vou fazer uma pizza lá em casa, queria te convidar. E aí fui conhecer o Dirley e as histórias, né, dos amigos do Rio de Janeiro, do Dirley. E assim foi. A igreja de portas abertas. A porta, irmãos, ela é uma metáfora da Bíblia para algumas situações. E nós queremos trazer a porta aqui hoje, não apenas um sentido figurado, mas como um texto em miniatura. E o que é um texto em miniatura? Um texto em miniatura é que uma frase, ela diz muito para a sua vida. Eu sou a porta. Eu estou à porta e bato. É um texto em miniatura, não é? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. É um texto em miniatura. Então, eu queria trabalhar com os irmãos nisso. Portas, irmãos, se abrem e fecham. Na verdade, porta serve para isso. Para abrir e para fechar. Tem portões, porteiras. Na roça nós temos as tronqueiras. Aquela que a gente passa assim, ó, que abre, como é que chama? É tronqueira? Como? Colchete. É na casa da Tia Azul, né, que tem? Colchete, né? Tem os colchetes também. E tem os portões eletrônicos hoje, mas lá na roça é tudo muito, muito diferente. Algumas portas que são translúcidas, né, transparentes, que você vê quem está do outro lado. Outras portas guardam, vamos dizer assim, mistérios, que só são revelados quando elas se abrem. Em certos casamentos que tivemos recentemente aqui na igreja, não é verdade? A porta estava fechada. E quando abriu e vem a noiva, o noivo quase me desmaia aqui na frente. Né, irmão? Mas é isso, as portas revelam. Portas também significam oportunidades que nos levam a escolhas e a decisões de muita coragem. Olha, eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho que ir por essa porta. Se eu abrir essa porta, o que eu vou encontrar? Eu tenho essa porta aberta, eu tenho essa porta fechada, e assim por diante. Fato é que a Betel é uma igreja que tem portas grandes. As maiores portas de nossa igreja, no nosso projeto arquitetônico moderno, são as portas de entrada. Já perceberam isso? Elas são maiores que as portas de saída. Porque a igreja é um lugar de porta aberta. Muitas pessoas, ao longo desses muitos anos, desses 61 anos, passaram por essas portas. Alguns permaneceram até hoje, e nós podemos afirmar que todos os que passam pela porta da Betel, eles entram de um jeito, eu não vou dizer que eles saem de outro, porque eles não costumam sair. Então, você entra magoado, triste, desesperado, sem rumo, sem saber o que fazer. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já ouvi a história de muitos irmãos aqui, que não chegou aqui na Betel sorrindo, dizendo assim, olha que bom, não. Chegou pelo contrário, né, pastor? E um dia eu estava dizendo, pastor, quem sabe a vocação da nossa igreja é cuidar de pessoas machucadas. Porque esse é o trabalho da igreja, não é? Cuidar. Porta aberta é para quê? É para cuidar, é para abençoar. E eu sei que as pessoas, elas entram assim, permanecem, algumas, poucas, saem. Mas quando saem, eu tenho certeza que saem transformados. Ou porque Deus pediu para sair, ou porque estava no momento de sair, ou porque entendeu, mas não sai com aquele peso no coração, assim, aquela igreja destruiu a minha vida. Não, por quê? Nós somos
uma igreja de portas abertas. Então, eu queria, nessa ocasião, refletir sobre essa experiência. E nós voltaremos, então, ao Sermão da Montanha, e o contexto que eu queria trazer é de um que foi de mais ou menos a época, né, na década de 70, o Eudes deve lembrar muito bem, né, o grupo Vencedores por Cristo, o Neuber, né, o Dirley, lançou uma canção que cantamos até hoje, que na verdade é esse texto: buscai primeiro o reino de Deus. E eu só não canto porque eu não sei cantar, tá bom? Então vai ser uma tragédia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Cantamos isso tantos anos, pelas igrejas afora, para quem tem essa experiência no interior, naqueles caminhões de leite que a gente ia para aquelas congregações, obrigado, irmão, debaixo de árvore, a gente ia cantando aquela música, sempre nos cultos, nos lares, tinha essa música, e hoje ainda nós cantamos de vez em quando, a gente lembra e a gente canta o que está no Evangelho. Então, qual que é o contexto? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus, o reinado de Deus, a presença de Deus, o trono de Deus, irmãos, ele não está lá no céu, nem tão distante, mas está presente entre nós. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça é saber que o reino de Deus está entre nós. E se você tem dúvida disso, leia a sua Bíblia, quando Cristo diz: o reino de Deus está entre vós. Passa dizendo de casa em casa que o reino de Deus está entre vós. O próprio reino estava anunciando o reino. E mandou os 12 fazer a mesma coisa. E é isso que nós continuamos a fazer. Então, ao buscar primeiro o reino de Deus, essa presença, a nossa vida muda, portas se abrem, e algumas realidades do extraordinário, do mistério, da presença de Deus, passa a fazer parte da nossa vida diária. Então, no texto que nós lemos, há uma ação por parte do ser humano e uma resposta por parte de Deus. Quem pede, recebe. Recebe de quem? De Deus. Quem busca, encontra. Encontra de Deus. E quem bate, terá a porta aberta por parte de Deus. Tem uma ação humana, mas tem uma ação divina. Então, é nesse sentido que eu queria trazer para os irmãos aqui breves reflexões sobre as portas que Cristo nos abre para Deus por meio do Espírito. Então, em primeiro lugar, queria dizer para os irmãos o seguinte, o verso 7 e 8, que nós precisamos pedir para receber. Pedi e dar-se-vos-á, pois o que pede, recebe. Um livro muito curioso do Bill Hybels, aquele pastor lá da Willow Creek, ele tem um livro sobre oração, e é muito curioso o livro dele, que ele começa dizendo que ele tinha feito tudo, estudos sobre oração, livros sobre oração, ele tinha feito tudo, ele só não tinha orado, que o problema dele foi isso. E no livro ele diz que o motivo das orações não respondidas é porque elas não são feitas. É a tese do livro dele. Qual que é o motivo de orações não respondidas? São as orações que não são feitas. No Sermão do Monte, o que aprendemos? Que o lugar da oração é o lugar também de pedir. É claro que é o lugar de agradecer, mas é também um lugar de pedir. O Pai Celeste, Ele tem prazer em ouvir os nossos pedidos. Não é uma lista de compra, irmãos. Mas Deus gosta de ouvir a nossa súplica, o nosso clamor. Eu comentei um dia com o pastor Pedro, talvez os irmãos viram, aquele grande pregador, John Piper, ele uma vez pediu uma inteligência artificial para fazer uma oração. Ele leu a oração no culto, falou que era muito convincente, mas disse bem assim, que o Senhor quer de nós não uma máquina que escreve, mas Ele quer uma boca que confesse, uma língua que confesse que o nosso Senhor vive. E nessa experiência da porta, nós batemos para pedir. A orientação da Escritura é que a gente tem que fechar a nossa porta quando vai buscar de Deus. Quando você for orar,
feche seu quarto, olha a porta aí. E aquele que te vê em secreto te recompensará. Por quê, irmãos? Porque Deus tem prazer que nós peçamos para Ele. O que você tem para pedir para Deus nessa noite? Que porta precisa ser aberta na sua vida? Nós pedimos de forma individual, mas também pedimos de forma coletiva. Esse é o sentido da igreja, né? Da comunhão, pedir de forma coletiva. Tiago nos ensina também sobre a oração, sobre essa metáfora que estou trazendo aqui da porta para os irmãos, que nós temos um problema de pedir, também não receber. E nesse caso, ele diz, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, para gastar em vossos deleites. Se você pedir para o seu time ficar na primeira divisão, é pedir mal. Isso não é problema de Deus. E se você acha que quer sofrer o resto da sua vida, continua torcendo para o galo, que vai ser assim. Mas uma vez na igreja, no Ministério de Louvor, os irmãos reuniram para orar, eu estava lá para tocar, aí o irmão falou, queria fazer um pedido, o pedido dele, vamos orar para o galo ganhar hoje. Eu falei, brincadeira, ele não entendeu. Não é bem assim que as coisas funcionam. Pedir nesse texto, quando a gente vai aprofundar assim, especialmente na gramática grega, que tem um sentido muito forte, que é de demandar, requerer, solicitar. Então, o que nós temos pedido a Deus? Pedidos egoístas pelo sucesso, poder e prazer, como aprendemos no capítulo 2 de Eclesiastes, né? Ou será que os nossos pedidos são pedidos de hospitalidade, amor, generosidade e unidade? Nosso querido Ragu, que não poderíamos deixar de mencionar. Então, retomando, o que temos aprendido também no livro de Eclesiastes, as posses, a sabedoria e o trabalho são vaidade, é correr atrás do vento, é bolha de sabão, mas enquanto trabalhamos, enquanto vivemos, enquanto desfrutamos da vida, nós descobrimos que tudo vem da mão de Deus. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que nós podemos pedir para que Deus abençoe o nosso trabalho, a nossa vida. Aquilo que nós chamamos de sucesso. Sucesso para muita gente, às vezes, é ter dinheiro e muito dinheiro, mas sucesso também pode ser você ser aceito, sucesso pode ser você ir bem nas coisas que você faz, sucesso você cuidar bem de sua família, é você ver seus filhos crescerem e aprender coisas legais. Sucesso é quando você vai na casa da sua sogra e faz aquele almoço gostoso, né, sogrinha? Isso é sucesso. Também, então, irmão, nós temos que aprender a viver. Então, o que é que pedir? Nesse mundo tão agitado que vivemos, nesse mundo sem tempo para nada, nesse mundo que nos coloca reféns de tantos diagnósticos, talvez nós devêssemos pedir a Deus pela paz, pela bondade, por dias mais calmos, né? Pelo pão de cada dia. Olha que a oração nos ensina. Mas a promessa, ela é firme. Nós precisamos pedir para receber. Não fique achando que você vai receber as coisas de Deus sem pedir. É o que o texto está dizendo para a gente. Aqui é um verbo performativo. É um verbo em que o dizer é o fazer. Pedir. Quando você fala que uma pessoa vai te pedir, o que você espera? Que ela te peça uma coisa. Eu vou pedir um negócio para minha mãe. Que filho tem disso, né? O não eu já tenho. Eu vou pedir. Ele vai pedir porque ele sabe que há uma potencialidade de receber. Olha que lindo que Hebreus 13:15 nos diz. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, irmãos, nós receberemos não porque pedimos só, ou porque somos bons em alguma coisa, nós receberemos porque o nosso pedido, a nossa oração, vem de um lábio que confessa o nome do Senhor. Que tudo vem de Deus. Que você vai pedir e vai dizer assim depois disso, isso é dom de Deus. Nossa, que filho bonito que você tem, é dom de Deus. Estava falando isso agora aqui com o Douglas ali, é dom de Deus, né, Douglas?
filho bonito que você tem é dom de Deus. Não é seu mérito, não é, sabe? É dom de Deus. E às vezes a gente diz assim, não, é mérito meu. Sabe? Então, irmãos, que nós possamos pedir, mas pedir com um lábio que confessa a Deus. E isso é o que faz uma igreja de porta aberta. Ela pede, mas ela pede com um lábio que a Deus confessa. Bom, em segundo lugar, é preciso, além de pedir, é preciso também buscar para encontrar. O paralelismo aqui é muito bonito. Buscar e achareis. O que busca, encontra. O que busca, encontra. A vida contemporânea, ela tem perdido o desejo de buscar, porque tudo pode ser encontrado facilmente. E quando tudo é muito fácil de encontrar, você para de buscar. Hoje, as inteligências artificiais que nós temos, bem avançadas, elas têm resposta para tudo. São respostas prontas e rasas. E agora nem de clique você precisa, é comando de voz. Você fala assim, Alexa, Gemini, não é um negócio assim? Ok, Google. Quando saiu o ok, Google, você vê uma pessoa passando na rua com o celular e fala assim, ok, Google, está conversando com quem? Mas as pessoas hoje estão assim. E a igreja também está aproveitando disso. Essa semana eu ouvi uma propaganda que era assim, chame a Alexa para louvar com você. Convidando, convertendo as inteligências artificiais. Mas nesse tempo de busca artificial, o que encontramos em muitas vezes, ou o que encontramos na verdade, é uma resposta e uma busca artificial. E entre esses resultados, o que nós vamos ter? Amizades artificiais, relacionamentos artificiais, comidas artificiais, amores artificiais e até mesmo uma religião artificial. Ok? Eu pedi uma vez o Copilot e ele fez um sermão até bonito. Teologicamente melhor do que alguns que eu tenho ouvido por aí, que não é o caso da Betel. Mas não tem vida. Não tem vida, não tem corpo, não tem sentido. E aí, irmão, nós temos que lembrar do conceito de artificial. O que é uma coisa artificial? É algo que é produzido pela indústria e não pela natureza, que é postiço, que revela fingimento, que não é espontâneo, que não é sincero. E o contrário disso, o antônimo do artificial é aquilo que é legítimo, fidedigno, autêntico, real. Nós precisamos buscar mais coisas reais para encontrar respostas fidedignas. E aí a Escritura nos diz, buscai e achareis, pois o que busca, encontra. Então, no Sermão do Monte, essa busca, ela é um anseio por Deus, que nos levará a encontrar Deus na nossa experiência de vida, e principalmente, nós vamos encontrar Deus no serviço aos nossos irmãos. A gente encontra Deus sozinho, com a porta fechada, mas nós encontramos Deus também quando nós estamos em serviço aos nossos irmãos. E essa busca a Deus hoje, irmãos, precisa ser, na verdade, uma busca de excelência, uma busca de sabedoria. O livro de Provérbios trabalha muito isso. O capítulo 8, verso 17 diz, eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. É Cristo dizendo para a gente, como diriam os teólogos medievais, eu amo os que me amam, olha que bonito, e os que me procuram me acham. Então, ter como a experiência da porta, tal como a experiência da porta, é a sabedoria, porque é preciso buscar para encontrar. Você não se torna uma pessoa sábia se você não buscar sabedoria. Esse é o problema do tolo. O tolo não busca sabedoria. Ele é fechado em si, só ele está certo, só aquilo está certo. É o que a gente costuma chamar também de senso comum. É o que a sociologia chama de homem médio, que é uma pessoa que está tão fechada, tão obtusa, tão, sabe, naquele mundo ali, que ela não consegue perceber que é preciso abrir as portas, estender, aumentar as tendas, como
como diz o Evangelho, buscar a sabedoria no conselho, na simplicidade, no silêncio, no ouvir o outro. Irmãos, uma igreja de portas abertas é uma igreja que busca para encontrar, mas ela é uma igreja sábia. E sabedoria você tem se você buscar. É uma via de mão duplas. Daí vem a palavra filosofia, amor à sabedoria. É uma busca. E essa palavra, ela tem um sentido de mutualidade. Eu só sou sábio, eu só tenho essa amizade com a sabedoria se eu buscar essa amizade, se eu me relacionar com ela. Só sou seu amigo se você também corresponder à minha amizade. Nós precisamos buscar a Deus para encontrar. Agora, o que nós temos buscado de Deus e o que temos encontrado? Nem sempre o que buscamos é o que temos resposta. Talvez você está batendo na porta há muito tempo por uma coisa e Deus não te deu ainda. Talvez você está batendo na porta ali esperando, olha, eu vou orar, vou pagar esse preço, e Deus vai, e Deus nada. Pastor Pedro pregou sobre isso um dia aqui, eu fiquei assim, incomodado, impressionado. E é isso mesmo, porque a vontade não é nossa. A vontade de Deus, irmãos, ela é diferente da nossa. Nós temos que clamar, nós temos que pedir, nós temos que buscar, mas tem uma outra dimensão que temos que entender, que na verdade, não somos nós que buscamos a Deus, mas é Ele quem nos busca, para nos amar. Ele que põe o desejo dEle no nosso coração, se podemos falar de desejo nesse sentido. É Ele quem coloca na nossa vida esse sentido. Então, para que a igreja? Para que a vida em comunhão? Para que estar aqui? Para que ler a Bíblia? De vez em quando dá um desejo de cantar umas músicas, para quê? Colocar a Alexa para louvar para você. Estou pensando no irmão da Assembleia de Deus, né? Colocando a Alexa para louvar, né? Põe logo a Lauriette, né? Põe logo um corinho de fogo lá e vai, né? E vai embora. Mas quem põe esse desejo no nosso coração? É Deus, irmãos. É Deus. A porta, parece que nós nos acostumamos muito com aquilo que é fingimento, que é postiço, que é não real. Nós nos acostumamos muito, irmãos, com a nossa vida artificial. A inteligência artificial tem dado conselhos hoje. Eu fui no congresso e eu vi pela primeira vez um humanoide. Pequenininho assim, ó. Bichinho. E tem a versão, um cachorrinho também. Você passa a mão na cabeça dele, aí ele fala, eu esqueci o nome, mas ele fala assim, eu me chamo fulano de tal, eu tenho emoções, eu fico triste, aí ele fica assim, fica o olhinho vermelho, né, o olhinho caído. Eu fico alegre, se você me ensinar 6 vezes uma coisa, eu posso. Obrigado, irmão. Estou precisando aqui porque eu não sou artificial. Aí ele começou a falar umas coisas lá, eu duvidei do palestrante, eu até achei que ele não era humano, não, das coisas que ele falava. Ele falou que tinha uma resposta para a religião, mas eu não vi na palestra dele resposta nenhuma para a religião. Mas um humanoidezinho lá, aí ele ensinou ele a dançar o Michael Jackson, dançou e tal, deu umas piruetas lá. Depois eu vi que tinha um cachorrinho também, e tinha uma que eu gostei demais. Essa, se eu pudesse, eu queria ter. Mas dizem que está lá em Londres, fica preso na cozinha assim, são os braços, lava a cozinha. Você só fala assim, imagina, Alexa, ok Google, fazer uma picata de cordeiro do Eudes. Aí ela vai falar assim, ok, qual é o ponto? Aí vai as mãozinhas, aquela eu gostei, tá? Aquela ali eu achei sensacional. Mas é isso, irmãos, nós estamos vivendo nisso. Agora, estamos acostumados com o que é postiço, mas nada mais gostoso que fazer uma comida no fogão a lenha. Não tem inteligência artificial nenhuma que vai fazer um pão de queijo daquele gostoso da lenha. É diferente, irmãos. Tem um cuidado, tem a centelha do divino ali, sabe? Porque a gente tem que entender que, como nós nos acostumamos, nós temos que entender que a porta
que nós estamos batendo abrirá para nós um outro tipo de realidade, que não é artificial, mas uma realidade que nós chamamos de graça. O apóstolo Paulo diz: a tua graça me basta. Que nós possamos buscar a Deus a partir de uma experiência, irmãos, real, por meio de lábios que confessam o seu nome, mesmo certos que nós somos uma igreja de pecadores, de pessoas imperfeitas, mas de pessoas amadas por Deus também. E por fim, é preciso bater para que a porta seja aberta. Batei e abrir-se-vos-á, pois quem bate, abrir-se-lhe-á a porta. Eu não sei se ainda é assim hoje, mas eu lembro que um tempo atrás o pastor Renê tinha uma sala lá na convenção e tinha uma frase na porta dele que era assim: entre sem bater. Continua? Entre sem bater. Então, tem duas referências nas Escrituras que eu queria chamar a atenção dos irmãos para a gente encerrar aqui, de Cristo como porta. Uma é no Evangelho de João, capítulo 10, e a outra em Apocalipse, que também é uma referência do apóstolo João. 1 João, capítulo 10, verso 9, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Cristo dizendo, eu sou a porta. E no Apocalipse também lemos, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, Cristo, ele é a porta e ele está à porta. Que mistério. Cristo, nós cremos certos pela graça de Deus que nós temos que nos apegar a uma esperança, que quando batemos essa porta divina de graça e bondade, ela será aberta. Ou quando nós abrimos essa porta para a graça e a vontade divina, o que vai entrar na nossa vida, o que será ministrado na nossa vida, são coisas muito preciosas. E aí, o que encontraremos lá dentro? Eu não sei. Por isso que a gente chama de mistério. Mistério, irmãos, é aquilo que diante dele a gente se cala. Tem coisa que é mistério de Deus, a gente se cala. A gente simplesmente se cala. Tem coisa que Deus faz na vida da gente que a gente simplesmente se cala. Porque nós não temos o que fazer. Quem bate a porta da salvação, quem abre a porta para essa palavra, recebe algo, não como presente, mas como graça. E eu diferencio aqui graça de presente, porque presente, ele é recebido por algum tipo de mérito ou homenagem. Você recebe um presente ou porque você merece, é o seu aniversário, ainda está tempo de levar o presente da Maiana, tá bom? Te mando o convite, tá? Presente você dá se a pessoa merece. Eu quero homenagear uma pessoa. Eu dou um presente. Às vezes eu estou lá fazendo ata, escrevendo, aquele dia tenso, eu me lembro de uma caneta tão bonita que eu ganhei, que eu uso lá. Sabe? Caneta mais bonita que eu ganhei, aquela que vocês me deram, aqui no dia da EBD. Nossa, linda, boa de escrever. Quer dizer, é um presente. Então, é uma homenagem, é um mérito. Você não dá um presente para uma pessoa desconhecida. E nós, como mineiros, desconfiados que somos, se uma pessoa te dá um presente, fora do seu aniversário, fora do seu merecimento, opa, alguma coisa, essa pessoa nunca veio me dar presente, alguma coisa está errada. Por quê, gente? Porque a graça, ela é diferente, ela é dom de Deus. Então, só Deus que pode dar para a gente. Então, você tem dons, tem talentos, tem habilidades, tem um coração, que não é um mero presente, mas que é uma graça, que Deus colocou no seu coração para abençoar a vida dos outros, do jeitinho que você é, do jeitinho que você faz. Tudo que vem na minha mão vira ensino de alguma forma. É o dom que Deus me deu, não tem como. Não tem como. Se vai para a mão do Otávio, vai virar música, é o dom que Deus deu para ele. E assim por diante. Na mão do Elbert,
lá nos tribunais. Não é só uma habilidade, é dom que Deus te deu, mas para servir os irmãos também. E assim, irmãos, por diante, são os dons que Deus nos deu para fazer a obra dele, onde quer que nós estivermos. Então, quando nós batemos as portas do nosso Salvador, elas se abrem, mas abrem também novas perspectivas, novas esperanças, novos caminhos que são diferentes do nosso, mas porque eles fluem da realidade de Deus e não da artificialidade da nossa vida. Então, essa porta está diante de nós. E a única certeza que temos é que nós estamos também diante dela, uma expressão muito bonita de Lutero, que eu sei que o pastor Pedro adora, que é coram Deo, que nós estamos sempre diante de Deus, na presença de Deus. E aí, irmãos, nós não sabemos o que nós encontraremos ao certo quando abrir essa porta. Mas isso não importa quando nós sabemos com quem nos encontraremos ao abri-la. Então, vou repetir. Nós não sabemos o que encontraremos ao certo, mas isso não importa quando sabemos com quem nós encontraremos ao abri-la. Eu queria encerrar lendo um poema para os irmãos sobre a porta, que eu gosto muito. Ele chama A Porta. Foi escrito por uma filósofa. E ele diz assim: abre-nos a porta e veremos os jardins. Beberemos sua água fresca, onde a lua deixou sua trilha. Arde o longo caminho hostil aos estrangeiros. Erramos sem saber e não situamos, e em lugar algum. Nós queremos ver flores, a que a sede nos domina. Vede-nos ante a porta, esperando e sofrendo. A derrubaremos a golpes, se for preciso. Pressionamos, empurramos, porém, o obstáculo é muito sólido. Deve-se permanecer extenuado, esperar e não olhar em vão. Olhamos a porta, está fechada. Fixamos nossos olhos nela, choramos pelo tormento, vemo-la sempre, o peso do tempo nos angustia. A porta está diante de nós. De que serve desejar? Melhor ir-se e abandonar a esperança. Nunca poderemos entrar. Estamos cansados de vê-la. Ao abrir-se a porta, deixou passar tanto silêncio que não apareceram os jardins, nem flor alguma. Só o espaço imenso onde reinam o vazio, e a luz surgiu de súbito por toda parte, encheu o coração e lavou os olhos quase cegos de pó. Eu adoro poesia, mas eu queria agora terminar aqui dizendo para os irmãos o seguinte: nós precisamos pedir, buscar e bater. Eu quero dizer para os irmãos, assim, como um testemunho, né? Eu queria muito que a minha irmã tivesse vindo aqui hoje para dizer, mas os irmãos oraram pela minha irmã durante mais de 6 meses do tratamento de câncer que ela fez. Foi difícil, gravíssimo, perigoso. Na sexta-feira passada, ela fez a última sessão de radioterapia. Está livre. Irmãos, vocês, eu tenho certeza, esmurraram essa porta todo dia, junto com a gente. E às vezes, numa situação daquela, você não tem força. Você não tem força para orar, você não tem força para vir à igreja. Eu estava comentando com o Otávio que uma vez eu cheguei aqui na igreja, destruído, sentei onde o irmão está sentado aqui, aí ele cantou uma música lá que falava que só tem um aleluia. Eu falei assim: a única coisa que eu tenho aqui é aleluia, porque não tem mais nada. Porta fechada, aí Deus de repente abre a porta. Meu sobrinho um dia, a minha irmã ainda não tinha começado o tratamento, estava terminando os exames, ele disse para ela assim: mamãe, eu orei e Deus falou comigo. Meu sobrinho tem 7 anos, é um menino de muita fé. Ele falou assim: Deus falou comigo que você vai ficar curada e que depois a gente vai viajar.
eu acho que agora a gente já pode marcar essa viagem, sabe? Eu queria, assim, irmãos, de coração aberto, em nome assim, da minha família, agradecer aos irmãos do grupo de oração, sabe? Agradecer ao pastor, que sempre me atendeu, o carinho, a paciência dos irmãos, que a gente fica, assim, destruído, sem saber o que fazer. Mas agora, Deus, ele fechou a porta e abriu essa porta de um jeito diferente, e eu penso que o meu sobrinho, Deus ouviu a oração de uma criança, Deus ouviu a oração de uma mãe, de um irmão, mas de uma igreja de portas abertas. Nem ela vocês conhecem. Não teriam nenhum tipo de dever de fazer isso. Mas sempre que eu vinha, quando eu vinha, chegava aqui, às vezes, né, desnorteado, aí sempre o irmão, ô pastor, como é que está sua irmã? É Patrícia, né? Estamos orando por ela. Então, irmãos, assim, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos aprender que uma igreja de portas abertas é uma igreja que pede, que busca e que bate na porta, e que o Senhor possa abrir a porta da mesma maneira que abriu para a minha família, para a minha vida, possa abrir a porta também para você. E esse é o momento aqui que nós vamos orar. Eu queria te convidar nesse momento. Temos mais uma música, não temos? Né? Queria, enquanto os irmãos chegam por aqui, queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar. Talvez você chegou aqui nessa noite com um monte de porta fechada para a sua vida. Um monte de porta fechada. Ou achando que elas estão fechadas, né? E talvez, como tanto o texto quanto o poema que nós lemos aqui, você está de frente à porta, batendo, esmurrando, né, pastor? Cansado ali. Essa porta não vai abrir, não. E quando abre, em vez de jardim, você vê silêncio. Mas você vê um silêncio que cura. E assim é o mistério de Deus. Antes da gente passar por pastos verdejantes, como o Salmo 23 fala, as ovelhas costumam passar por caminhos tortuosos. E em tudo isso Deus trata na vida da gente. Então não sei qual é o seu pedido hoje, qual é a sua busca, qual é a porta que você está buscando. O que eu posso te dizer é que o Senhor, Ele é a porta e Ele está à porta. Talvez Ele está hoje batendo a porta do seu coração, para falar assim, larga essa dureza. Ou talvez Ele é a porta que está assim, bate, é só você bater, que eu vou abrir. Mas eu vou te falar umas coisas diferentes. Não é do jeito que você quer. Não é o que você quer. É muito melhor. Então nós vamos cantar. Logo após, quero orar por você, por sua família. Peça que Deus possa, nessa noite, tratar o seu coração. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro
Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Nada, nada, nada. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Seja o Senhor o centro da nossa vida. Nós estamos aqui enquanto pessoas, famílias, igreja, que estão pedindo, buscando e batendo as portas da salvação. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos atenda, que o Senhor abra, Senhor, as portas para cada um de nós. Nós oramos para que o Senhor cuide de cada família aqui representada. Nós oramos, Deus, porque nesses 61 anos da Betel, o Senhor nunca deixou essa igreja. E que nós possamos continuar sendo uma igreja de portas abertas, em serviço aos nossos irmãos. Que nós possamos, Senhor, levar adiante
o ministério que o Senhor deu a cada um de nós. Estamos também aqui com o nosso coração grato, porque o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, pela obra que o Senhor fez na vida da minha família, da minha irmã. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. O Senhor merece todo o nosso louvor, um lábio que te confesse. Agradeço pelo carinho, pelas orações dos irmãos, pelo sustento que recebemos. E, ó Deus, para que essa família, o Senhor possa usar agora, transformando o sofrimento em testemunho. Oramos também pelo o desejo, pelo pedido do coração de cada um desses irmãos, irmãs que estão aqui agora, Senhor, que pedem por oportunidades, que pedem pelo emprego, que pedem pela saúde, que pedem pelos seus familiares, que clamam pelos seus filhos, que clamam, Senhor, por mudança de vida, que clamam por vencer vícios e pecados, que nós estamos juntos aqui, batendo essa porta, que o Senhor abra, Senhor, a tua porta de graça para cada um de nós. Tua palavra diz que o Senhor é a porta e nós queremos passar por ela. Portanto, nessa noite, que o Senhor transforme a nossa vida e que o Senhor dê a Betel muitos anos, que nós possamos, para as próximas gerações, levar adiante essa missão que o Senhor nos deu. Nós somos gratos por isso e te oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe. Pastor Pedro, nós podemos se assentar. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém, irmãos. Amém. Nós estamos encerrando o nosso culto, lembrando que no domingo que vem nós temos mais. Pela manhã, nós teremos a nossa programação com as crianças, um culto dirigido pelas crianças da nossa igreja, as futuras gerações pela manhã. Então, às 10 horas, a gente vai ter o primeiro momento normal da Escola Bíblica Dominical e depois a nossa celebração com os nossos pequenos. Vai ser um momento muito interessante. Eu estou curioso para saber o que os meninos vão arrumar aqui na igreja. Que Jesus tenha misericórdia de todos nós. E à noite, encerrando a nossa comemoração de aniversário da igreja, pastor Levi estará pregando e em seguida nós teremos um partir de um bolo muito gostoso. Vai ser bolo mesmo, né, Flor? É um bolo. Eu que vou fazer, não sei. É um bolo de brigadeiro? Um bolo de brigadeiro delicioso, feito pela irmã Ayla, aqui da igreja. Ela é uma doceira de mão cheia. Então, se você não ia vir à igreja porque assistiu Fantástico, agora você tem um motivo. Você vai vir à igreja para comer um bolo gostoso feito pela irmã Ayla, mas, sobretudo, para louvar e agradecer ao Senhor pelos 61 anos da nossa igreja. É uma alegria, irmãos, poder estar juntos, né? Vamos ainda cantar e nós vamos sair cantando, lembrando que aqui no hall do nosso hall nós temos aqui um chazinho gostoso e uns biscoitinhos feitos pela nossa irmã Silene. Então, se você ainda não comeu o biscoito da nossa irmã Silene, não perca a oportunidade, porque, olha, é de fato imperdível, biscoitinho para lá de especial. Vamos ficar em pé e vamos receber a bênção. Quero agradecer a presença dos irmãos que nos visitam. Bom demais ver ali o irmão Geraldo, a irmã Neire, que Deus abençoe. Os irmãos também que nos visitam todo o ano, aniversário da igreja, coisa boa. É isso. Vamos orar e receber a bênção do Senhor. E assim que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem do Teu Santo Espírito, seja com todo o seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Nós estamos numa campanha de não sonegar abraços, então você só vai embora depois que você der 60 abraços e comer um biscoitinho com café, tá certo? Deus abençoe, semana cheia da graça para todos. Amém.